Conversa com meu povo. Servir apenas a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar a um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Providencialmente, os textos do Evangelho oferecidos pela Igreja durante este período iluminam nossos passos e também as nossas decisões diante e dentro de um mundo desafiador, envolvidos que estamos numa profunda mudança de época que exige abrir as portas da inteligência e do coração para o discernimento necessário a tantas decisões e opções a serem feitas. Fomos convidados há poucos dias a escolher Jesus Cristo, sua palavra, sua cruz e o seu seguimento explícito para edificar com solidez a casa de nossa vida e não sermos, na diversidade de pensamentos e formas atuais de organizar a existência, ridicularizados. Ainda que haja pessoas e grupos discordantes de nosso modo de pensar e viver, cabe-nos a coerência e a honestidade, condições para sermos respeitados. Este é um tempo de polarizações e radicalismos. Quem pensa diferente é considerado inimigo e não apenas ou eventualmente adversário. Parecemos estar no meio de torcidas num campo de esportes que se agridem violentamente, quase desejando a morte dos outros. Nasça um forte apelo vindo da fé em nossa consciência para pacificar os ânimos e buscar os caminhos adequados à construção de um mundo melhor. Várias situações pedem nossa tomada de consciência e tomada de posição. Jesus conta uma parábola provocante. Um homem rico tinha um administrador acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. Os noticiários, em nosso tempo, estão repletos de casos de roubo, corrupção, malversação de dinheiro público, fortunas que correm para comprar as decisões dos outros, manipulação ideológica e outras maldades correntes. Até hoje, e sobretudo hoje, assistimos à demissão de administradores infiéis a seus compromissos em todos os campos, com os escândalos decorrentes e muitas vezes jogados para debaixo dos tapetes da história e das pessoas, de empresas, de organismos públicos. E aí podemos voltar à parábola. O administrador infiel usou de sua esperteza para rapidamente falsificar as contas dos devedores, do seu patrão, para encontrar depois dos fatos consumados o apoio de que teria necessidade. Esperteza não significa correção moral e ética. De fato, os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos da luz em seus negócios. O Evangelho nos quer ainda mais dedicados a praticar o bem do que filhos do mundo e das trevas se empenhem em enganar, corromper e fazer o bem. A primeira leitura da liturgia dominical que estamos para celebrar nos faz voltar o foco para uma das muitas consequências da corrupção dos tempos antigos e atuais, quando muitos dizem e afirmam com essas outras palavras: quando vai passar o sábado para expormos o trigo, diminuir as medidas, aumentar o peso, utilizar balanças mentirosas,
comprar o fraco por dinheiro, o indigente por um par de sandálias, para negociarmos até o farelo do trigo? A natureza humana se deixa corromper há tanto tempo e até hoje essas coisas se repetem. Diante dos que mais sofrem, lá nos extremos da vida social, os mais pobres, faz-se necessário cerrar fileiras na solidariedade, nas ações sociais e no exercício da caridade, para que encontremos caminhos de superação das escandalosas diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. Não haverá solução se continuarmos a buscar as saídas na esperteza, sem abrir os bolsos e os corações para ir ao encontro dos mais sofredores, ampliando as portas de nossas casas, de nossas igrejas e organizações, para quem paga com a sua marginalização os erros de nossa sociedade e nossos pecados pessoais. Podemos perguntar-nos com sinceridade o que pode ser feito. Comecemos na casa de nosso coração, eliminando a mentira e as más intenções. Se porventura nos comprometemos com o mal, trago aqui uma palavra proposta para a vida nas fazendas da esperança há poucos dias, num contexto diferente, mas aplicável à situação da sociedade. Quando Jesus encontra a procissão da morte saindo da cidadezinha de Naim, com o enterro de um jovem filho único de mãe viúva. Existem situações que parecem decretar a nossa morte. Podem ser momentos de dores, de derrotas, sofrimentos, mas também situações de vícios e erros pessoais. Não importa qual seja a situação, existe uma presença que tem força para mudar tudo e nos reerguer. Quando somos tocados pela palavra, ganhamos uma vida nova que não permite que continuemos caídos. O amor de Deus faz de nós pessoas vivas que testemunham a vida. Levantar-se e recomeçar. Não perder a esperança, acreditar no bem que existe mesmo nas pessoas que erram muito. O Senhor é transparente em seus ensinamentos. Eu vos digo, palavra forte do Senhor, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, para que quando acabar, os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Amizade, diálogo, convivência com todos. Podemos ser amigos também de pessoas que não compartilham nossa fé ou nossas convicções. Entretanto, radicalidade nas decisões e no dever de manter limpas as mãos e puro o coração. 1 centavo ou 1 milhão, uma mentirinha ou uma mentirona, uma infidelidade ou uma situação totalmente irregular. Em tudo, buscar a fidelidade e a retidão, servindo apenas a Deus e por causa dele e da verdade de seu Evangelho, servir e amar o próximo. Outro desafio de nosso tempo é a circulação de notícias de todo tipo, num flagrante desrespeito à intimidade das pessoas, especialmente quando as redes sociais se transformam em exposição de misérias e acusações de todo tipo, ou quando até um olhar é tratado como assédio de qualquer tipo. As pessoas buscam processar umas às outras sem a necessária busca de resolução pacífica dos conflitos e a pacificação dos corações.
nós podemos mudar, purificando o relacionamento com o próximo, iniciando em nossas famílias e comunidades. Já ouvimos certamente que uma boa conversa, com um diálogo sincero, pode resolver muitas dificuldades. E para terminar, rezemos com o Salmo Responsorial 112, que é proposto para este domingo. Louvai o Senhor que eleva os pobres. E aí vem o Salmo. Louvai, louvai os servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, de seu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Neste domingo, 18 de setembro, uma grande alegria para a nossa arquidiocese. Desde a sexta-feira, dia 16, acontece um acampamento Livre Sou, um acampamento promovido pela Fazenda da Esperança, com jovens vindos de várias partes da arquidiocese e também de outras partes do nosso estado, onde ontem à noite, sexta-feira, neste sábado e no domingo, estão lá em tempos de vida espiritual, oração, partilha, testemunhos e daí por diante. Quem me acompanha no sábado, receba ainda o convite para que, neste domingo, se dirija à Fazenda da Esperança em Mosqueiro, a partir das 8 da manhã até às 17 horas, uma experiência muito bonita de convivência sadia, alegre, vida de oração, conhecimento, testemunho. Deus abençoe todos que estão envolvidos na realização deste acampamento e da festa da juventude na Fazenda da Esperança. Perguntas que as pessoas nos mandaram. Mário Barbosa, de Belém. Acompanhei pela TV as exéquias do padre Raul Tavares. Ele foi sepultado na catedral. Sepultamento na catedral só pode ser para padres e bispos. Eu penso que se você for até a catedral, vai conhecer lá o ossuário, onde nós temos uma série de gavetas, vamos chamar assim, onde tantas pessoas levam para lá, depois de alguns anos nas sepulturas, levam para lá os restos mortais e as pessoas adquirem aquela espécie de gaveta para deixar ali os restos mortais das suas pessoas queridas. Nós temos algumas sepulturas preparadas para sacerdotes, então, no caso, por exemplo, do cônego Raul, ele já foi enterrado diretamente ali, porque é uma parte que cabe realmente a urna de uma pessoa falecida. É claro que todos os bispos são sepultados na catedral, como aconteceu com Dom Vicente, que nós acompanhamos há alguns anos passados o seu sepultamento. Mas ali tem uma quantidade muito grande de pessoas cujos corpos foram colocados ali e podemos fazê-lo ainda sem nenhum problema. Pergunta de Teresa Santos, de Belém. O que são as alfaias litúrgicas? A palavra é usada para as vestes, a palavra é usada para aqueles equipamentos que são colocados para a liturgia. Então, você coloca o corporal sobre o altar, corporal, porque a partida do pão, quando você parte o pão, podem cair ali aqueles farelos, aqueles fragmentos, né? O sanguíneo, né? Que serve para
cuidar do cálice, enxugar o cálice, né? O manusterjo, que serve para enxugar a mão no lavabo da missa, né? A pala, que se coloca sobre o cálice, porque muitas vezes tem mosquitos, essas coisas. E depois nós vamos pensar que existem os paramentos litúrgicos, né? Você vai pensar nos paramentos das diversas cores, vários tipos de paramentos que são usados. Por exemplo, no domingo, no sepultamento do cônego Raul. Vocês viram que eu celebrei com a casula, logo após a oração, depois da comunhão, eu coloquei a capa de asperges, né, para fazer a encomendação e ir com o corpo até a sepultura. Então, tem as normas litúrgicas para o uso desses diversos paramentos e as alfaias do altar. Juscelia Marques, de Belém. Qual a origem da liturgia católica? Juscelia, nós temos muitas marcas que são de influência dos próprios textos ou práticas do Antigo Testamento. Por exemplo, nossas orações eucarísticas têm muita semelhança com a oração de dedicação do templo feita por Salomão. Nós temos salmos que eram cantados na liturgia judaica e que são cantados na liturgia cristã. Depois foi se originando pouco a pouco. Começou com a comemoração do domingo, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, a origem dos ritos litúrgicos começa exatamente na Páscoa semanal, do domingo. Depois, começaram a celebrar a Páscoa cada ano. Depois, começaram a celebrar também outras datas, como o Natal e daí por diante. E a liturgia foi se compondo pouco a pouco no correr dos séculos. Patrícia França, Dom Alberto, no momento imediatamente após a comunhão, o que fazer? Uma oração de agradecimento, pedidos, um Pai Nosso, alguma outra oração específica para o momento? Ou essa parte é livre de escolha individual? Bom, a resposta já foi dada, não é? Normalmente, o que a igreja recomenda é que após a Sagrada Comunhão haja um momento de recolhimento, ou de canto, ou de oração silenciosa. Então, é a escolha de cada pessoa, como ela se sentir. Existem orações que muitas vezes se fazem, por exemplo, vários lugares estão rezando ou cantando aquela oração Alma de Cristo, que é belíssima, composta por Santo Inácio de Loyola. E daí por diante, são várias possibilidades. Você pode fazer um canto de agradecimento a Deus. Toda a liturgia eucarística, Eucaristia quer dizer ação de graça, ela já é ação de graças. Mas você pode parar aquele momento para interiorizar. No missal está escrito, após a Sagrada Comunhão, um tempo de silêncio para interiorizar o mistério que nós celebramos. Pergunta de Simone Prachedes, de Belém. Alberto, é necessário na hora de rezar o Pai Nosso erguer as mãos como sacerdote? Não. Necessário não. É uma prática que entrou no Brasil e em outras partes do mundo. No missal, estritamente diz, quem estende a mão para a oração do Pai Nosso é o sacerdote ou os que concelebram a Santa Missa. Entrou essa prática que a gente não tem que ficar proibindo as coisas, mas as pessoas se sintam muito livres para fazerem do jeito que se sentirem bem. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. E desça justamente sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.